chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas está esperando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus tá chamando, chama, vem, pecador. Muito veloz nossa vida se passa, rápida passa por nós. Transes mortais brevemente nos chegam a ti e a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem, pecador. Quão grande amor tem Jesus demonstrado, dando-se para salvar, veio tirar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus tá chamando, chama por ti, chama, ó, vem, pecador. Olá, que bom que você está de novo com a gente nesta semana em que estamos estudando a Palavra de Deus. Se é a primeira vez que você está nos acompanhando, você é muito bem-vindo. Nós estamos numa série de estudos sobre a Palavra de Deus. Não é um sermão, não são sermões,
são estudos de temas dentro da Bíblia, temas relacionados à família. Hoje vamos falar sobre paternidade, sobre como nós podemos transmitir para os nossos filhos essa blindagem espiritual. Deus deseja blindar nossa família, Deus deseja abençoar nossa família, colocar sobre nós uma blindagem espiritual. E isto pode ser transmitido para os nossos filhos. Se você quer saber como, eu quero apresentar para você este livro. Esse livro é Orientação da Criança. Esse livro é muito precioso para mim, porque foi o livro de cabeceira do meu pai e da minha mãe. É um livro muito antigo, foi escrito no século XIX, mas é um livro inspirado por Deus, atualíssimo, com conceitos muito atuais. Eu, minha esposa e eu utilizamos esse livro como base dos conceitos para educarmos as nossas duas filhas. Eu recomendo a você, você pode adquiri-lo através do site que aparece aí na sua tela. E ainda antes de orarmos, eu quero perguntar novamente para você, tenho perguntado todos os dias, como está o culto familiar na sua casa? Está conseguindo fazer o culto da família todos os dias, pela manhã? Já entraram em um acordo, marido, esposa, com os filhos, todos presentes? Essa negociação não é uma coisa fácil, mas é algo que vai mudar a estrutura espiritual da sua casa. Por um lado, parece ser uma coisa tão simples que algumas pessoas a desprezam. Por outro lado, negociar para que toda a família, quando eu digo toda, é toda, todos os filhos, marido e esposa, estejam juntos ao mesmo tempo, nessa vida corrida, pode se tornar em uma coisa muito difícil, mas muito compensadora. Eu recomendo a você que faça todo o empenho da sua vida. Disto depende a sua família para realizar o culto da família. E o culto é muito rápido, deve ser 5 minutos, 7 minutos, mas todos os dias, feriado, verão, inverno, férias, todos os dias. Chame a sua família e reúna para fazer o culto. Nós vamos abrir a Bíblia, a minha já está aberta, no livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no começo do Velho Testamento, no capítulo 6, que será o texto com o qual nós vamos começar o estudo da Palavra de Deus de hoje. Mas antes, como nós sempre fazemos, vamos curvar a cabeça e vamos orar a Deus. Senhor Deus, estamos nos aproximando outra vez da Bíblia, a santa Palavra de Deus. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a voz de Deus acima de vozes humanas, de conceitos humanos. Queremos que esta palavra, viva e eficaz, como espada de 2 gumes, penetre na nossa mente, dividindo a nossa mente, colocando os Teus conceitos dentro dela, colocando as Tuas práticas nas nossas práticas, os Teus conceitos nos nossos conceitos. Queremos aprender a regrar e a viver a nossa vida baseados nesta santa palavra. Porque através dela podemos ser protegidos, podemos ser blindados. Nossos filhos verão isto em forma de bênçãos na vida deles também. E hoje, Senhor, vamos estudar sobre como transmitir aos filhos este legado que é a blindagem espiritual. Fica conosco, nos abençoa. Abençoa cada filho, cada filha das pessoas que estão nos acompanhando no estudo da Bíblia agora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que vamos estudar é esse de Deuteronômio capítulo 6. É um texto em que Deus fala para mim que sou pai. Eu tenho 2 filhas, já são adultas, são jovens adultas, mas eu posso me lembrar das várias fases do desenvolvimento delas. Eu tive o privilégio de ver minhas 2 filhas nascerem. Quando nasceu a primeira, eu, pai inexperiente, fiquei tão ali, pasmo, parado, que havia levado uma máquina fotográfica para tirar fotos e não tirei foto nenhuma, porque fiquei impressionado em ver aquele milagre de Deus que é o nascimento de uma criança. Pude ver o nascimento acompanhar e ver o nascimento das minhas 2 filhas. É algo maravilhoso. Depois acompanhar o crescimento delas, a infância, a adolescência. É maravilhoso criar filhos, quando o nosso compromisso não está em agradar os filhos, não está em agradar os amigos dos filhos,
quando o nosso compromisso não está em agradar os pais dos amigos dos nossos filhos, o nosso compromisso não é nos fazer apenas pais legais, pais agradáveis, mas agradar a Deus. Paternidade é um compromisso, paternidade é uma responsabilidade, é uma séria responsabilidade. Gerar filhos nos torna responsáveis por esses filhos, nos torna responsáveis pelo futuro desses filhos, nos torna responsáveis pelas decisões morais desses filhos. Nós temos que ajudá-los a tomar decisões morais. Um coração de uma criança, o coração de um filho, não é um terreno que deve ser deixado inculto, onde vão nascer ervas daninhas, onde vai nascer picão, onde vai nascer mato, onde vai nascer muita coisa que não presta. É um terreno que deve ser cuidadosamente cultivado, regado. As ervas daninhas devem ser arrancadas uma a uma. E o primeiro trabalho de um pai, diz esse texto da palavra de Deus, é consigo mesmo. O primeiro trabalho de um pai é no seu coração. E vamos ler então agora a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 6, o verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amar é diferente de fazer, é diferente de cumprir. Deus poderia dizer, cumprirás tudo que tenho te ordenado, mas Deus não está falando para eu cumprir coisa nenhuma. Deus está dizendo para eu ter amor a Deus. Se eu quero que meu filho ame a Deus, eu que sou pai, eu que sou mãe, preciso amar a Deus primeiro. E a gente só ama a Deus quando se relaciona. Aliás, o amor é uma escolha. O amor é uma escolha para se relacionar. Mesmo dentro do casamento, o amor é uma escolha. E falando de comunhão com Deus, amor também é uma escolha. Eu posso me agradar de Deus quando me relaciono com Ele, quando leio a Bíblia, quando reúno a minha família e faço o culto da família, quando vou à igreja com a minha família, quando me envolvo com as coisas de Deus. O amor a Deus cresce. O meu amor para com a minha esposa aumenta quando eu faço caminhadas com ela, quando eu saio para passear com ela pelo menos uma vez por semana, quando eu procuro me deitar junto com ela, ainda que eu não esteja com sono, para poder conversar. Sabe aquela conversinha gostosa, a conversa do travesseiro, que a luz está apagada, você não está mais olhando televisão, porque o seu casamento é mais importante que a televisão, você desligou a TV, você parou de lavar a louça, você parou de arrumar a casa, você foi para a cama, não porque está com sono, você foi para a cama para se relacionar, para conversar. O relacionamento cresce não com sexo, com conversa. O sexo é um subproduto de um relacionamento saudável, mas o que precisa vir primeiro é conversa. Você quer amar a Deus, precisa conversar com Deus. E Deus está dizendo aqui para os pais, pai, a primeira coisa que você precisa fazer é amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu coração. Depois no verso 6, diz a palavra de Deus, estas coisas que hoje te ordeno estarão em teu coração, estarão no teu coração. Ter a palavra de Deus no coração é algo muito especial. Como que eu coloco a palavra de Deus no meu coração? Meu coração, na linguagem bíblica, é a minha mente. Eu preciso ter a palavra de Deus na minha mente. Para ter na mente, eu preciso ler muitas vezes, eu preciso memorizar. Tanto é que em português existe a palavra decor, que vem de cor, de coração. É saber de coração. É saber de coração. Saber de coração é saber de cor. Quando você memoriza, você sabe de coração. E aqui o texto está dizendo, estas palavras, a palavra de Deus, devem estar no teu coração. E agora sim, vem o verso 7. O verso 7 diz, tu as inculcarás a teus filhos. Só quando ela está na minha cuca, na minha mente, no meu coração, é que eu posso colocar na mente dos meus filhos, colocar na vida dos meus filhos, gravar na vida dos meus filhos. Mas primeiro precisa estar na minha vida. E então diz Deus no verso 7, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus aqui está falando de rotina,
de regularidade. Quando você levanta, fale da palavra de Deus. Isso é o culto da família. Quando você levanta da cama, a primeira coisa que deve acontecer numa casa é o culto da família. Uma casa de Deus, uma casa blindada por Deus, uma casa onde Deus está presente, é uma casa que começa o dia com Deus. Chama os filhos, se reúnem, os cônjuges, os filhos, todo mundo que mora naquela casa. Se tem empregados, chama os empregados. Se tem visita, chama a visita. Se tem sogra, chama a sogra. Se tem cunhado, chama cunhado. Chama todo mundo que está na casa e vem fazer o culto. Ao levantar-te, mas a Bíblia diz também ao deitar-te, é o culto da noite, culto rápido, todos os dias, regularidade, rotina. Mas esse texto também fala sobre buscar a Deus de maneira formal e informal. Diz ali, sentado em tua casa, quando eu me sento para ensinar alguma coisa, eu estou formalmente transmitindo um conhecimento. Mas ele diz também ao andar pelo caminho, de maneira informal, quando eu estou viajando, quando eu estou de férias, quando eu estou visitando o zoológico, quando eu estou nos momentos informais que a vida de nós todos tem. Nós devemos falar de Deus. Aliás, esse é um bom momento para falar de Deus para os filhos. Ligar a ideia de Deus às coisas boas que acontecem. Quando o filho ganha um presente, quando o filho vai viajar, quando você leva para passear, quando você mostra a natureza, quando você mostra os animais, fale de Deus. Ligue o coração dos seus filhos às coisas agradáveis que Deus lhes proporciona e diga para os filhos que essas coisas vêm de Deus. O verso 8 e o verso 9 dizem, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Deve haver proximidade até física com a palavra de Deus. O verso 9 diz, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Está falando de mídia visual. Qual é a mídia visual que tem preponderância, que tem maior influência dentro da sua casa? A Bíblia está dizendo que é a palavra de Deus, que são os conceitos de Deus, que devem ocupar o maior espaço na mídia visual dentro da sua casa. Que tipo de filmes estão entrando na sua casa? Esses filmes estão educando os seus filhos. Que tipo de literatura está entrando na sua casa? Essa literatura está formando a mente dos seus filhos. Que tipo de sites os seus filhos podem navegar? Que tipo de música é escutada dentro da sua casa? É música que pinga, que bate na mente dos seus filhos constantemente os conceitos de vida do mundo ou são os conceitos da palavra de Deus? Eu quero chamar a sua atenção para a história de dois homens. O primeiro deles é Jó, e nós vamos lá ao livro de Jó, onde nós vamos ver a experiência desse homem com respeito aos seus filhos. Como ele fazia para organizar a sua vida em família. Diz assim no capítulo 1 de Jó, no verso 1. Vamos ler juntos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja o que diz, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha uma experiência genuína com Deus. Jó não era uma coisa perto dos filhos e outra coisa longe dos filhos. Jó não comia um tipo de comida perto dos filhos e outro tipo de comida longe dos filhos. Jó não via um tipo de filmes perto dos filhos e outro tipo de filmes longe dos filhos. Jó era um homem íntegro. O que ele era perto dos filhos, ele era longe dos filhos. Jó era um homem temente a Deus perto dos filhos, temente a Deus longe dos filhos. Jó era um homem justo, perto da esposa e longe da esposa. Jó era um homem fiel a Deus, no escuro e fiel a Deus no claro. Onde quer que Jó estivesse, esse homem era fiel a Deus. E a história diz que os seus filhos costumavam fazer festas. E não é pecado fazer festa. Jesus foi à festa. É muito bom ter festa. É melhor festa do que funeral. E os filhos de Jó faziam festas. Mas Jó sempre tinha alguma preocupação, porque algumas vezes nós esquecemos de convidar a Jesus para as festas. E Jó ficava pensando, será que os meus filhos não se esqueceram de convidar a Jesus para as festas? E quando terminavam as festas, Jó fazia uma coisa. Veja no verso 5, capítulo 1, verso 5 do livro de Jó. Vamos ler juntos.
decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó tinha uma noção muito clara do seu papel como sacerdote da sua casa. Eu sou a pessoa como pai, como mãe, sou a pessoa escolhida por Deus para transmitir as verdades de Deus para os meus filhos. Eu preciso estar constantemente preocupado pela salvação dos meus filhos, pela condição espiritual dos meus filhos. Eu preciso estar orando para que Deus perdoe os pecados dos meus filhos. Eu preciso chamar os meus filhos para o culto da família. Jó chamava os seus filhos e a Bíblia diz que ele os santificava. Jó se levantava de madrugada. Se você ler toda a história do livro de Jó, você vai ver que Jó era um homem riquíssimo, mas a coisa principal da vida de Jó não era acordar cedo para ficar mais rico ainda, para conseguir ganhar mais dinheiro ainda, para amontoar mais camelos, mais ovelhas, mais coisas, mais bens materiais. Jó acordava cedo, mas era por razões espirituais. De madrugada Jó se levantava para orar a Deus pelos seus filhos. Jó compreendia que o futuro dos seus filhos dependia de escolhas que ele hoje fazia na presença de Deus. E ele oferecia holocaustos por cada um dos seus filhos e se preocupava pelos pecados. Talvez eles tenham pecados em seu coração. E o final desse texto, o verso 5, diz assim: assim fazia Jó continuamente. Havia regularidade. Jó não era um tipo de homem que desistia de um filho. Jó não era o tipo de homem que dizia para um filho: eu não vou fazer mais nada com você, você não tem conserto, você não tem jeito. Jó era um homem que foi um homem que decidiu lutar pela vida espiritual dos seus filhos. E o resultado disso a gente vê no verso 10, quando o próprio Satanás, o próprio adversário de Deus, depois de um diálogo que eles tiveram, reconhece que Jó estava cercado por uma blindagem espiritual. E blindagem espiritual é muito mais do que blindagem física. O próprio Satanás reconhece, no verso 10, dizendo para Deus: acaso não a cercaste com sebe? A ele, veja bem, número 1, a ele, número 2, a sua casa, número 3, e a tudo que tem, e a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Veja que coisa interessante. Satanás reconhece que por essa busca de Jó, Deus o havia cercado, Deus havia colocado uma cerca, uma blindagem ao redor dele, de Jó, da sua casa, esposa, os filhos, e tudo que tem. A busca por Deus afeta até a situação, a condição econômica de uma família. É isso que nós conseguimos entender através desse texto. Rapidamente nós vamos para outro exemplo. Por exemplo, de Abraão, nós vamos para Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, verso 19, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui é Deus falando, Deus dizendo por que escolheu Abraão. Abraão foi escolhido para uma missão especial, para dar origem a um povo que devia ser reconhecido por buscar a Deus. Esse povo deveria ser a vitrine de Deus para o mundo, deveriam ser os modelos de Deus para o mundo. E Abraão foi o pai desta nação. E por que Abraão foi escolhido? Verso 19 diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Primeiro lugar. Segundo lugar, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Isso me chama muita atenção, porque quer dizer que, para que venha sobre mim a bênção que o Senhor tem prometido, existem algumas coisas que eu preciso fazer. E Deus escolheu Abraão justamente porque Deus sabia que ele faria estas coisas. E ali está no verso 19, ele ordenaria aos seus filhos e a sua casa depois dele. Escuta aqui existe um conceito muito importante, muito profundo. Salvação é algo transgeracional.
Salvação é algo que tem que transcender a minha geração. Precisa ir além da minha geração. Não basta eu ter um relacionamento com Deus. Não basta eu levar meus filhos à igreja e deixar que eles fiquem brincando durante o culto, sem prestar atenção no culto, correndo pelos corredores, ou durante o culto da família que eles estejam desatentos. Eu preciso dar a minha vida, se preciso for, para incluir meus filhos no plano que Deus fez para a minha vida. O plano que Deus fez para mim inclui minhas filhas, inclui minha esposa, inclui minha família. E Deus diz aqui, eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua casa depois dele. Ordenar é por ordem, é por princípios, é por regras, é ter atividades que me levem para um certo destino, previamente planejado. Deus disse, eu sei que Abraão vai fazer isso, por isso eu escolhi. Que coisas fazia Abraão? Rapidamente a gente pode pensar em 3 coisas que a história de Abraão, que gasta uma boa parte do livro de Gênesis, vários capítulos do livro de Gênesis falam sobre a história de Abraão. Você encontra ali algumas coisas, entre elas, Abraão era um construtor de altares. E para que Abraão construiu altares? 5 vezes aparece a palavra altar, referindo-se a Abraão como sendo o construtor. Ele construía altar onde quer que ele chegasse, porque com os altares ele fazia o culto da família. Abraão também invocava o Senhor, ele buscava a Deus, ele estava comprometido com a busca de Deus. Uma outra coisa que Abraão fazia era devolver o dízimo. Ele queria que os seus filhos soubessem que ele devolvia o dízimo. E a Bíblia relata a devolução do dízimo feita por Abraão. Porque quando eu devolvo o dízimo, a pessoa para devolver o dízimo tem que reconhecer que Deus existe. Tem que reconhecer que Deus é proprietário de tudo. Quando eu não devolvo o dízimo, eu estou dizendo para mim mesmo e para os anjos que me contemplam, eu não creio que Deus existe, eu não creio que Deus me sustenta, eu não creio que Deus tem poder de cuidar da minha casa, por isso eu mesmo preciso cuidar. Eu preciso cuidar do dinheiro, porque o dinheiro é meu. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou dizendo, tudo que está nas minhas mãos é de Deus. Deus é o dono, Deus é o possuidor de tudo. E isso fazia Abraão. Abraão devolvia o dízimo. E uma terceira coisa muito interessante que me chama a atenção. Abraão chegou ao ponto de, pelo mandado de Deus, dedicar o filho como sacrifício, como oferta. Essa é uma história longa, nós não temos tempo para entrar nela. Mas Deus começa a atuar quando eu estou disposto a entregar os meus filhos como sacrifício a Deus. Meu filho, você vai trabalhar para Deus. Meu filho, eu quero dedicar você para Deus. Eu quero que você seja um servo de Deus. Eu conheço algumas famílias em que os pais preparam os filhos para servirem a Deus. Desde pequenos, os pais dedicam os filhos para a obra de Deus. Não precisam trabalhar na igreja, ganhar o seu salário como obreiros, mas seja qual for a atividade que desempenhem, essa atividade é apenas secundária, porque a primeira atividade dessas pessoas que foram educadas nisso é servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor. Quando esta é a visão de um pai, quando um pai educa um filho dessa maneira, Deus opera na vida desta família. Eu quero chamar você para ler comigo ainda o último texto de hoje, que se encontra no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, os versos 4 e 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos pelo estudo das profecias que a volta de Jesus está muito próxima. E aqui existe uma profecia muito especial para pais. Deus diz que enviaria um poder, uma força antes de vir esse dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. E esta força converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Pode ser que eu esteja falando a um pai, a uma mãe, cujo coração esteja longe, alienado dos filhos, esteja distante, já tenha desistido de filhos, já esteja afastado dos filhos, já não liga mais para o que os filhos fazem ou não fazem, perdeu o controle completamente dos filhos. Eu quero me dirigir a você
e quero orar com você, porque o nosso Deus é um Deus que restaura relacionamentos. O nosso Deus é um Deus que restaura famílias. O nosso Deus é poderoso para restaurar filhos. Ele pode fazer aquilo que nós já não podemos mais fazer. Ele tem forças para fazer aquilo que as nossas forças não conseguem mais cumprir. O Senhor é poderoso, não há impossíveis em suas promessas. E a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu hoje ainda quero falar também, antes de cantarmos juntos, junto com Robson, eu quero me dirigir aos filhos. Pode ser que existam filhos aqui com o coração magoado por alguma atitude dos pais, ou filhos que resolveram se distanciar dos caminhos dos seus pais, que rejeitaram seus pais, que estão longe dos pais. O Senhor tem poder para restaurar relacionamentos. O Senhor tem poder para restaurar o amor na sua casa, na minha casa. O Senhor tem poder para fazer a sua casa um cantinho do céu. O Senhor tem poder para moldar os meus pensamentos e os seus pensamentos. Nós vamos cantar agora junto com o Robson. Enquanto cantamos, vamos orar com esta música, com esse hino, porque essa letra é muito especial para nós. Molda-me, Senhor, molda os meus pensamentos. Restaura, Senhor, a minha vida e a minha casa. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu. Te peço. Molda-me os pensamentos. Vem e permeia meu ser, revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu. Te peço. Molda-me os pensamentos. Vem e permeia meu ser, revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Habita para sempre, Senhor, em meu lar. Senhor Deus, Deus de milagres,
a mais alta força do universo. Agora nos assistindo estão pais que se preocupam pelos filhos. Nós somos pais que cometemos erros porque somos pecadores e somos falhos. Senhor, perdoa os nossos pecados como pais. Restaura em nós os teus caminhos, para que possamos ensiná-los a nossos filhos. Ajuda-nos a não desistir de nenhum dos nossos filhos, mas a fazermos como Jó, como Abraão. Senhor, aqui também estão filhos. Filhos que têm tido dificuldades em relação aos seus pais. Alguns por culpa deles mesmos, outros por culpa dos pais. Senhor Deus, o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, o Senhor é um Deus cheio de perdão. Restaura esses relacionamentos, para que todos nós, pais e filhos, possamos estar juntos naquele dia, no dia da volta de Jesus, que se aproxima. Fica conosco, Senhor. Perdoa, purifica, santifica, restaura. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.